Oi, tudo bem com vocês? Bom dia, gente. É porque que tá dia, né? Então, assim, não sei que hora que você vai assistir. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Gente, eu queria... Ontem, o Espírito Santo ministrou duas palavras no meu coração que elas se ligam muito. E meio que eu queria trazer essas palavras que se ligam pra cá. Pra que você seja abençoado em nome de Jesus. Como eu me senti abençoada e como eu acredito que essa palavra abençoa outras pessoas. Hoje também pela manhã eu fiz uma live no perfil da minha igreja do Instagram e eu acredito que essa palavra possa abençoar, porque não foi eu que fiz, mas foi o Senhor que a criou e é a palavra do próprio Deus, amém? Lá em Josué 1:9 diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E de acordo com as duas palavras que ele me deu, as duas palavras que ele me deu, bate muito com esse versículo, com essa palavra que ele me deu, que foi a segunda palavra que ele me deu. Em primeiro lugar, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por causa das opiniões alheias. Verdade ou não é? Verdade. Muitas vezes a gente deixa de ir à frente, de seguir, de prosseguir por conta de opiniões que a gente escutou, por conta de opiniões que a gente não deveria ter dado crédito. Essa é a realidade. A realidade é que muitas vezes também nós deixamos de fazer algo porque nós pensamos que eu não sou capaz, ainda não é o momento. Mas sabe por quê? Porque a gente está associado a traumas ou associado a aprovações que a gente não recebeu de pessoas que a gente gostaria de receber. Porque tem pessoas que a gente se importa muito com a opinião e que muitas vezes não dá opinião a respeito de nada. E a gente fica esperando essa pessoa. Ou a gente deixa de viver as coisas da nossa vida, os propósitos que Deus tem pra nós, fica com medo, desiste, ou então adia fazer alguma coisa. Por quê? Por causa das opiniões alheias. Enquanto essa pessoa está vivendo a vida dela, você está deixando de viver a sua vida. É muito triste isso, mas é realidade. Essa pessoa tá vivendo a vida dela, essa pessoa que opinou, que jogou várias opiniões sobre você, que falou várias coisas negativas pra você, ela tá vivendo a vida dela, enquanto você tá sendo impedida de viver a sua vida, de viver os seus propósitos. O que eu sempre digo é que Deus tem um propósito individual pra cada um. Não, existem várias Priscilas no mundo, mas não existe duas Priscilas iguais. Existem Priscilas que podem se parecer, que possam ter coisas parecidas, mas exatamente iguais não existe. Não existe ninguém com a minha singularidade, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de agir. Pode ser parecido, mas não existe ninguém igual a mim. Não existe ninguém igual a mim em tudo aquilo que o Senhor depositou somente a mim. Ou seja, Deus depositou pra você um propósito só pra você. Não existe dois João igual, não existe duas Francisca igual, não existe duas Joana igual, não existe dois Pedro Paulo igual, não existe nada. Existe somente você. Seja qual for o seu nome, tá? Eu tô falando vários nomes aqui. Mas seja quem for você. Só existe você como você. E Deus tem um propósito individual só pra você viver. Talvez seja uma coisa que Deus despertou no teu coração que várias outras pessoas fazem. Mas se Ele mandou você fazer, se Ele despertou, se queimou no seu coração, é porque você, com a coisa individual que o Senhor te deu, com isso que é único pra você, vai fazer a diferença. Deus quer te usar justamente por causa disso que você tem. Deus, Ele não erra. Então, Ele sabe por que Ele nos criou. Ele sabe os propósitos para o qual Ele nos criou. Então, nesse momento, é o momento de você lembrar dessa palavra. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Vai, seja forte em Deus, seja corajoso em Deus. Pegue essa coragem que o Senhor Deus quer te dar. Seja impulsionado pelo Espírito Santo de Deus e haja. Para de ouvir as opiniões, silencie as vozes do medo, da insegurança. Silencie as vozes que estão dentro de você, porque você deu muito crédito a opiniões alheias. Silencie a voz de pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para te afligir, para poder fazer você desistir de algo que é para você fazer, de algo que é para você viver. Você não pode desistir da sua própria vida por causa da vida dos outros. Entendeu? Você não pode. E aí, você não pode parar. Você tá entendendo, né? E aí o Senhor me deu essa palavra
E aí o Senhor me deu outra coisa que fica bem encaixada nisso. E antes de começar a falar, eu queria que você entendesse assim. Cara, eu não posso deixar de viver a minha vida, os propósitos em Deus por causa da vida de fulano. Talvez a minha vida não vá agradar muita gente, como a vida de Jesus, né? Jesus é muito melhor que a gente, é ou não é? Jesus é santo, Jesus se entregou naquela cruz para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse ser salvo. Então Jesus, né? Santo, perfeito, filho de Deus, sem pecado, nosso noivo, nosso amado Jesus. Muitas pessoas não gostaram dele, das atitudes dele. Muitas pessoas não vão gostar, mas não é porque fulano não gosta da sua atitude, porque fulano não gosta de algo que tem em você, que você deve parar. Porque, meu amor, o Senhor Deus te criou assim por um propósito. O Senhor Deus te ama assim, do jeito que você é. E Ele quer fazer muitas coisas através de ti. Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. E Ele quer que você comece. Então não te mandei eu ser forte e corajoso? Ser forte e corajoso diante de qualquer circunstância. Ok? Vamos receber essa palavra em nome de Jesus? Amém. Mas aí continua aqui, outra palavra que ele me deu que se encaixa perfeitamente. Que fala, né? Em Josué 1:9 não fala que eu tô sempre repetindo aqui? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí quando eu lia isso, o Senhor me fez lembrar de Davi. Porque assim, o Davi, ele sabia que o gigante era gigante, né? Ele sabia que na força humana ele tinha mais força que ele. E o gigante, além de ser gigante, além de ter mais força que Davi, comparado à força humana, o gigante ainda falou que hoje mesmo você vai estar morto, vou entregar você pra não sei o que, não sei o que. E começou a falar várias coisas pro Davi, como os gigantes que surgem na nossa vida, né? E aí o inimigo joga vários pensamentos aqui e parece que o gigante é muito maior do que ele verdadeiramente é, não é verdade? Pois então, o gigante começou a falar um monte de coisa lá pra Davi. Começou a falar várias coisas, começou a falar que ia fazer tal coisa. Só que aí Davi, ele se lembrou que ele estava indo com Deus e para Deus. O que foi que Davi falou? Que ele ia no nome do Senhor dos Exércitos, que ele ia com o Senhor dos Exércitos, ou seja, que ele ia com Deus. Davi está fazendo algo com Deus e para Deus, porque aquilo que Davi estava fazendo tinha propósito. Então ele estava fazendo com Deus e para Deus, e por isso ele venceu o gigante. Ele recebeu a coragem, ele teve coragem de enfrentar o gigante quando ele se lembrou que estava indo para Deus e com Deus. Então você tem coragem de enfrentar os gigantes da sua vida, você tem coragem de ir e não se esconder quando você se lembra. Mas peraí, com quem eu estou indo? Eu estou indo com Deus e para Deus? Se é propósito de Deus, se é da vontade de Deus, não olhe para as opiniões alheias, porque você está indo para Deus e com Deus. Então receba a coragem, receba a força, receba a ousadia necessária que o Senhor Deus está querendo te dar. Que o Espírito Santo de Deus te dá. Aqui ainda continua, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então em tudo que você fizer, em tudo que você for fazer para Deus, o Senhor Deus é contigo. Então a gente tem que ter essa coragem, essa força mesmo, porque o Deus que é eterno, o Deus que não muda, o Deus que não mente, o Deus que não... sabe, que não desampara, que não abandona, o Deus que nos criou, que criou tudo ao nosso redor, é esse Deus que vai estar conosco em todos os momentos, por onde a gente andar. Então, por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai ter insegurança? Por que a gente vai ter... Por que a gente vai ter medo e insegurança? Por que a gente vai se esconder durante as adversidades? Tem muitos gigantes na nossa vida. Agora nós estamos enfrentando um gigante coletivo, né? Que é o Covid-19. Coletivamente, todo mundo está enfrentando o mesmo gigante. Mas tem muito gigante individualmente para cada um de nós na nossa vida. A gente tem muitos gigantes que vêm para nos desafiar, né? Pra gente assim se posicionar. Peraí, você tá muito em Deus aqui? Você tá dependente mesmo dele? E a gente precisa ter essa força, essa ousadia e essa coragem de enfrentar. Mas a gente só tem, não faz sentido nenhum
Não faz sentido nenhum o Senhor Deus mandar, seja forte e corajoso, e não nos garantir que estaria conosco. Então não faz sentido nenhum eu e você sermos fortes e corajosos se a gente não souber, se a gente não tiver cravado no nosso coração que Deus é conosco por onde nós andarmos. Ele fala assim, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor nosso Deus é conosco por onde quer que nós andar. Então não vamos temer, nem se espantar, nem se esconder com medo, mas vamos receber essa força, essa coragem, essa ousadia que o Senhor Deus está nos dando. Amém? Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Deus diz para nós. Vamos ser fortes e corajosos em Deus. Não deixe de viver a sua vida. Não deixe de ver os planos que Deus tem para você. Não deixe de viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus por meio de coisa alguma. Porque não existe nada superior ao nosso Deus. Não existe ninguém superior ao nosso Deus. Não existe nada, nem sobre o céu, nem na terra, nem embaixo da terra, superior a Deus. Nada. Não existe nada. Nunca vai existir nada superior a Deus. Deus é o grande eu sou. Deus pode todas as coisas. E esse mesmo Deus te chama de filho. Esse mesmo Deus é o que diz que está contigo em todos os momentos. Então você não consegue nada. Eu e você não conseguimos nada. Mas nós conseguimos todas as coisas. Menino, não tem nada que a gente não consiga. Quando a gente tem certeza no nosso coração que Deus está conosco em todos os momentos. Porque esse Deus não é qualquer. É Deus, rapaz. É Deus que nos chama de filho. E que não nos desampara. Não tem nada que destrói Deus. Não tem nada maior que Deus. Então não tem problema nenhum que a gente não consiga enfrentar com Ele e nele. Não tem gigante nenhum que a gente não consiga derrotar. Amém? Não importa o tamanho do gigante. Importa quem tá com a gente. Quem é que tá com a gente? Deus. Então. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Me perdoa esse jeito assim de falar, mas é porque quando eu tô muito parada pra dar um negócio, eu falo assim mesmo. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e a paz do Senhor Jesus. Tchau!